Olá, seja bem-vindo. Você que está acompanhando comigo a matéria de processo civil. Hoje eu vou tratar acerca das providências preliminares e o julgamento conforme o estado do processo. Isso está a partir do artigo 347 do CPC. Pega o teu código, vai lendo os artigos e acompanhando junto, que isso vai facilitar também a compreensão do tema. Então, depois de apresentada ou não a resposta do réu, depois de passado esse prazo em que ele pode se manifestar no processo, vai iniciar uma fase que é denominada fase de saneamento do processo. E essa fase, o juiz, o magistrado, ele deve tomar todas as providências para deixar esse processo apto para julgamento. Não que o juiz ele não faça isso em todo momento, porque desde o início, quando ele recebe a petição inicial, quando ele pede para o autor emendar a petição, então ele desde o início ele já prepara o processo para o julgamento do mérito. Mas nesse momento há um saneamento concentrado. Ele vai ordenar o processo para que, se possível, se for nesse momento já for possível o julgamento, ele já vai julgar o processo, ou ele vai determinar que aconteça a fase instrutória do processo. E quais seriam essas providências preliminares que o juiz ele determina que se façam? Então, essas providências, elas têm um rol infinito e vai depender muito, vai variar muito de acordo com aquela resposta do réu, de acordo com a manifestação que o réu ele realizou no processo. Alguns exemplos dessas providências preliminares, poderia citar o artigo 351, que é quando o réu ele alega uma matéria que está constante lá no artigo 337 do CPC, alguma preliminar. Então, o juiz ele vai determinar a oitiva do autor para que no prazo de 15 dias ele se manifeste sobre aquela alegação e se quiser, se desejar dessa forma, ele possa produzir provas com relação àquela alegação. Outra preliminar é se não houve o efeito material da revelia. Então, nós tratamos no vídeo anterior da revelia e o artigo 344 fala do efeito material, que é quando se presume verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Se não é possível aplicar a revelia, então não cabe esse efeito material, o juiz ele vai determinar a oitiva do autor para que ele seja intimado a especificar as provas que pretende produzir. Está no artigo 348. E outra preliminar é se o réu ele alegou fato impeditivo, fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, o autor vai ser ouvido a fim de se manifestar sobre aquilo e ele pode produzir prova com relação ao seu direito. Isso está lá no artigo 350. Mas várias são as preliminares que o juiz ele pode realizar, determinar nesse período e vai depender sempre daquilo que o réu se manifestou, daquilo que o réu realizou no processo. Depois dessas preliminares, então o juiz ele vai julgar o processo conforme o estado em que ele se encontra. O juiz ele pode esse julgamento ele pode tomar diversas feições. E o artigo 353, ele fala que cumpridas providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Então, ele vai, de acordo com, conforme o estado do processo, ele pode proferir um julgamento. E esse julgamento ele pode ser de extinção do processo sem resolução do mérito. Então, de acordo com o artigo 485, isso está lá também no artigo 354. Se não há pressupostos, não é possível
julgar o mérito, ele vai proferir essa decisão. Ele pode extinguir o processo com resolução do mérito, se houver uma autocomposição entre as partes, ou se ele declarar a prescrição e a decadência. Então, isso lá com base no artigo 487 do CPC e também o 354. Ele pode julgar antecipado o mérito da causa, de acordo com o artigo 355, então não há necessidade de provas, ele vai julgar o mérito de forma antecipada. Ou ele pode apresentar uma decisão de saneamento, ou também chamada decisão de organização do processo, quando ele vai organizar todo esse processo, decidir quais são os fatos que devem ser provados, quem tem o ônus da prova, enfim, uma série de requisitos que precisa conter essa decisão. Vai marcar a audiência, enfim, ele vai realizar toda essa organização do processo de acordo com o artigo 357 do CPC. E agora nós vamos estudar o julgamento antecipado do mérito e a organização do processo, então essa decisão de saneamento. Então, superadas essas fases preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz ele pode proferir um julgamento antecipado do mérito. E esse julgamento antecipado do mérito da causa, ele é uma das possíveis decisões que podem ser tomadas nesse momento. E o magistrado ele vai decidir o objeto litigioso, então ele põe fim a esse objeto litigioso, julgando procedente ou improcedente a demanda do autor. O fundamento dele está no artigo 355 do CPC e também no artigo 487, inciso 1º do CPC. Esse julgamento, essa decisão, ela vai ser fundada em uma cognição exauriente. Então, o juiz ele vai reconhecer a desnecessidade de produção de novas provas em audiência. Então, não é necessário provas orais, periciais ou uma inspeção judicial. E, em regra, isso vai acontecer naqueles processos que ele é exclusivamente documental, é um processo que as provas elas são produzidas exclusivamente de forma documental. O princípio da cooperação, ele impõe que o juiz ele intime previamente as partes para comunicar essa intenção de realizar o julgamento antecipado. Ele intima as partes comunicando que ele fará esse julgamento e caso as partes elas entendam que há então um cerceamento de defesa, elas têm direito a realizar essa alegação. Deve ter muita cautela o juiz que for optar por essa decisão, tendo em vista que sem a audiência de instrução e julgamento, sem abrir para as partes a possibilidade de produzir provas orais ou até mesmo uma prova pericial, os autos eles podem subir para o tribunal com um conjunto probatório deficiente. E na maioria das vezes, quando isso acontece, o tribunal ele costuma anular a sentença, porque não foi dado à parte a oportunidade de produzir as provas. Quando há revelia, quando ocorre a revelia, ou seja, o réu ele não se manifesta, ele não apresenta defesa de forma tempestiva nos autos, isso não gera automaticamente uma presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então, primeiro tem que se verificar se o artigo 344, ele incide sobre essa demanda. E se acontecer essa presunção de veracidade e não houver mais necessidade de provas, não houver mais pedido de provas, aí sim o juiz ele vai proferir esse julgamento antecipado. Mas nem sempre isso significa que o autor ele vai ser vitorioso nessa ação. Por quê? Porque o juiz ele analisa todo o conjunto probatório e pode acontecer daquele processo ele não apresentar
como resposta, como uma análise lógica, que o autor ele tenha direito àquilo que ele está pedindo, aquela pretensão que ele deseja na petição inicial. Não quer dizer que aquele direito material, aquilo que ele está alegando, cabe a ele. Então, o juiz ele não pode julgar improcedente nesse momento sob o fundamento de que o autor ele não provou o alegado. Imagina o juiz falar, olha, eu vou julgar antecipadamente, mas ele julga improcedente dizendo que o autor não provou aquelas alegações da inicial. Então, se o juiz ele entende que ainda não há provas, que ainda não foi alegado, ele terá que produzir, esse processo ele vai demandar uma instrução probatória. E não o juiz dizer que vai ser julgado antecipadamente e depois ele alegar que não houve a prova nos autos. O julgamento antecipado, ele requer uma comprovação contundente de que já houve uma análise exauriente no feito. Então, já houve um convencimento desse magistrado. E o julgamento antecipado, ele não é uma faculdade do juiz. Então, ele é um dever que a lei ela impõe ao julgador em homenagem aos princípios da duração razoável do processo. Então, ele fala ali o artigo 355, o juiz julgará antecipadamente o pedido proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver mais necessidade de produção de outras provas e o réu for revel ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova nos termos do 349. Então, houve ali uma cognição exauriente nesse processo. De acordo com o artigo 356 do CPC, também é admitido o julgamento antecipado parcial. E então, o que seria esse? Ele fala ali o 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência da obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Então, embora ele decidiu parcialmente o mérito com relação a alguma questão daquele processo, então digamos que era um processo de divórcio e partilha. E o juiz resolve julgar, então, o divórcio de forma antecipada e a partilha, então, eles vão produzir a prova e, posteriormente, o juiz ele vai decidir acerca da partilha. Então, as partes elas já podem executar e realizar tudo aquilo que for necessário para que esse divórcio ele se consolide. Então, se o juiz ele determinou que a parte volte a usar o nome de solteira, ele já pode determinar que o cartório ele proceda a essa alteração, sem mesmo ter transitado em julgado com relação à partilha, mas vai transitar em julgado com relação a esse divórcio, a essa pretensão. Então, essa decisão parcial, até o CPC de 73, ela não era permitida. Em 2015, o STJ ele se manifestou, inclusive de forma contrária a essa decisão parcial do processo. Mas veja, isso tem total consonância com o novo CPC, com os princípios, as normas fundamentais que estão descritas lá nos primeiros 12 artigos, o princípio da eficiência, que está lá no artigo 8º, a celeridade dos autos. Então, para que seja realmente
eficiente esse processo, para que tenha uma decisão de forma célere, pode sim o juiz manifestar, decidir o mérito quanto à parte da pretensão. E isso sim vai ser se for executado após o trânsito em julgado, é uma decisão definitiva. O parágrafo 5º ele fala que a decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Então, porque não há ainda uma decisão definitiva, final do processo, mas ele pode agravar essa decisão e se ele não fizer isso, vai transitar em julgado com relação a essa parte do processo, com relação a essa pretensão. Então, ele vai ter uma decisão de mérito, isso vai ser feito de forma interlocutória, mas vai decidir o mérito de forma parcial. O juiz ele pode fazer isso e não há mais, então, um princípio de unicidade da decisão. Essa decisão de mérito, ela pode ser de forma parcial, como uma decisão interlocutória. E se não for o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, nem de extinção do processo com resolução do mérito em razão da prescrição e decadência, da autocomposição ou do julgamento antecipado do mérito da causa, o magistrado ele deve proferir uma decisão de saneamento, uma decisão de organização do processo. Então, não é a situação dele extinguir esse processo, dele decidir com julgamento, sem julgamento do mérito, ele irá realizar essa decisão. E nessa decisão, o órgão jurisdicional ele resolve o objeto litigioso e prepara o processo para a atividade instrutória. Essa é uma das decisões mais importantes do processo, porque a boa organização do processo, ela vai interferir diretamente na razoável duração desse processo e na proteção do contraditório. Então, de acordo com o artigo 357, há uma série de providências que o magistrado ele deve realizar nessa decisão. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, primeiro, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Então, o intuito é dele deixar o processo pronto para audiência de instrução. O juiz ele deve resolver com relação aos pressupostos, os requisitos desse processo, tudo isso, as preliminares, ele deve resolver nesse momento. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então, nesse caso, o juiz ele deve identificar quais são os fatos controvertidos e vai determinar os meios de prova que servem para provar cada um deles. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz ele deverá fixar um prazo comum não superior a 15 dias para que as partes elas apresentem o rol de testemunhas. Isso está lá no parágrafo 4º do 357. O número de testemunhas ele deve ser de no máximo 10, limitado a 3 testemunhas por fato a ser alegado. E o juiz ele pode limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e os fatos individualmente considerados. Está tanto no parágrafo 6º como no parágrafo 7º do artigo 357 do CPC. E o juiz ele também pode ampliar o número de testemunhas. E caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz ele deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, ele já pode estabelecer um dia para sua realização, de acordo com o parágrafo 8º do artigo 357. Terceiro, definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Então, ele já vai definir. A regra geral é que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito, e o réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Se as partes elas convencionarem, então a ser com negócio jurídico, elas convencionarem a aplicação do ônus da prova, esse vai ser um momento para o esclarecimento. E o juiz ele também pode distribuir de forma diversa o ônus da prova, e esse vai ser o momento então para ele decidir acerca dessa questão. Dessa decisão cabe agravo do instrumento. Quarto, delimitar as questões de direito relevante para decisão de mérito. Então, além das questões fáticas controvertidas, o juiz também vai decidir as questões de direito que são relevantes, e o juiz ele vai decidir apenas com relação a essas questões. Então, há uma limitação que vai vincular o juízo. Se posteriormente ele verificar outras questões jurídicas relevantes, ele deve intimar as partes para que elas se manifestem. O juiz ele também vai se manifestar sobre as questões prejudiciais incidentais que são relevantes para o caso. Quinto, designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Então, ele também vai marcar essa audiência de instrução. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 357, depois de realizado o saneamento, as partes elas têm o direito de pedir esclarecimento, solicitar ajustes, isso tudo no prazo de 5 dias. Então, após esse prazo, há uma estabilidade dessa decisão e, ademais, o saneamento ele é o limite para o aditamento ou para a alteração do pedido e da causa de pedir, com o consentimento do réu. Isso está lá no artigo 329, inciso 2º. O parágrafo 3º do 357, ele prevê uma audiência de saneamento e organização que vai ser feita em cooperação com as partes. Trata-se de uma regra que vai concretizar esse princípio da cooperação, que está lá no artigo 6º do CPC, sendo uma das principais inovações do CPC, porque antes o juiz ele decidia tudo sozinho e agora as partes, inclusive o magistrado, elas precisam cooperar entre si. Então ele determina ainda o parágrafo 5º do 357, ele determina que nessa oportunidade o juiz, se for o caso, ele vai convidar as partes a integrar ou a esclarecer as suas alegações. Então, as partes, elas podem trazer para a audiência o rol de testemunhas e elas vão esclarecer ali as suas alegações. Ainda é possível que as partes, nesse momento, elas celebrem o negócio jurídico, que está previsto lá no artigo 191 do CPC, que também é denominado de calendário processual. Trata-se de um agendamento para a prática de atos processuais que é feito de comum acordo tanto entre as partes como entre o órgão julgador. E eles vão levar em consideração as particularidades dessa causa. Normalmente, esse calendário processual ele vai ser relacionado a prática dos atos instrutórios, mas também ele pode ter como objeto os atos postulatórios. Então as partes elas delimitam quando que elas vão apresentar razões finais, a questão dos atos decisórios e até mesmo dos atos executórios. O parágrafo 2º do artigo 357, ele permite que as partes também levem para o juiz, para homologação, uma organização consensual do processo. E trata-se de um negócio jurídico bilateral, onde essas partes elas vão concordar quais são os fatos controvertidos, sobre quais pontos elas terão que provar nos autos. Elas vão delimitar quais são as questões jurídicas que reputam fundamental para a solução daquele conflito. O juiz ele pode homologar ou não esse acordo, se há os requisitos para essa homologação, e se homologado esse acordo, ele estabiliza também essa decisão
Esse acordo ele vai estabilizar e vincular as partes e o juiz nos termos dessa decisão. Essa vinculação ela se estende a todos os graus de jurisdição. Então, a partir do momento que o juiz ele manifesta essa decisão de saneamento, há uma vinculação que inclusive vai limitar a profundidade do efeito devolutivo de uma futura apelação. Então, somente as questões que estão descritas ali, referidas naquela decisão, é que serão devolvidas para o tribunal, caso seja interposta uma apelação. E o juiz ele também pode não homologar esse acordo. Então, ele, considerando que o juiz ele faz todo esse controle de validade dos negócios jurídicos, mas ele pode também observar que não há o mínimo de verossimilhança nos fatos consensualmente havidos como ocorridos pelas partes. Então, ele vai se manifestar pela não homologação. E prevalece na doutrina o entendimento de que a decisão de saneamento, pela qual o juiz ele vai declarar, então, a regularidade do processo, ela não se submete à preclusão. Enquanto estiver pendente esse processo, sempre vai ser possível o controle do juiz acerca dos requisitos de admissibilidade desse processo. E até mesmo o artigo 485, parágrafo 3º, ele lista que as matérias que podem ser conhecidas de ofício a qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha e até a próxima!